Biosfera de volta. Sequestro de carbono, aquecimento global, uma floresta cheia de mistérios. Essas são ideias comuns que se tem geralmente sobre essa região do nosso país. Mas o programa Biosfera, em 2 edições, mostra uma Amazônia humana e urbana, com direito a todas as complicações que se tem em qualquer região com anseio de modernidade. Como que a região está hoje em questão cultural mesmo, científica, tecnológica? Olha, a Amazônia, eu suponho que, como as outras regiões do Brasil, tiveram um impulso imenso. Se você acompanha dados da economia brasileira, você deve saber que há uma programação de investimento na Amazônia como nunca houve. Quer dizer, a Amazônia é, de certa forma, uma área prioritária de investimentos, né? E o que é necessário é que a riqueza que esteja lá chegue ao povo que vive lá, não é? Sim. É uma região rica com uma população pobre, porque é uma população que não tem acesso à riqueza que pertence ao espaço onde ela vive, né? Do ponto de vista tecnológico, como você fala, olha, eu faço essa pesquisa para um instituto de tecnologia que tem 50 diferentes linhas de pesquisa, que tem 60 laboratórios, que tem programas de doutorado e pós-doutorado. Há grupos de pesquisa no Instituto Tecnológico em que eu trabalho, que servem a Eletronorte, por exemplo, que está ligada à hidrelétrica de Tucuruí, grupos de pesquisa que eles ocupam um prédio inteiro, né? Então as pessoas estão sendo construídos 3 parques tecnológicos, só ligados à Universidade Federal do Pará. Então há um desenvolvimento científico agora muito grande, né? E isso do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista cultural, a Amazônia, certamente sem pretensão de ser superior a outras regiões brasileiras, mas é uma região, primeiro, de uma riqueza, de uma história da música que muito beneficiada pela presença do Carlos Gomes, né? Pouca gente sabe que Carlos Gomes morreu em Belém, criou uma escola de música que hoje é incluída entre as 100 mais importantes núcleos de ensino de música do mundo. Mas ele é muito popular no Rio de Janeiro, professor. Inclusive, muita gente confunde, acha que ele é carioca. Na verdade, ele é de Campinas, né? Tanto que em Campinas tem uma Praça do Pará, que é uma praça de reconhecimento ao fato de que, no final da vida dele, ele já com câncer, ele foi acolhido pelo Pará, né? E lá ele criou essa escola de música. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas, São Paulo, em 11 de julho de 1836. Estudou música com seu pai e continuou os estudos no Conservatório do Rio de Janeiro. Autor da ópera O Guarani, inspirada na obra escrita por José de Alencar, do mesmo nome, além dessa, fez outros grandes sucessos no Brasil e na Europa. Em 1895, ocupou a diretoria do Conservatório de Música de Belém, onde faleceu no dia 16 de setembro de 1896. Além disso, tem aqueles ritmos, que as pessoas não têm ideia, porque são ritmos do Marajó, uma diversa... Infelizmente, o que chega dessa música é uma visão popularesca. Mas poucas pessoas sabem que, por exemplo, o Pará gerou o Sebastião Tapajós, que é um dos mais importantes violonistas eruditos do mundo hoje, né? E que tem muitos músicos com formação consistente, muito talento. Sebastião Tapajós, nascido em Santarém, Pará, em 16 de abril de 1942. Sebastião Tapajós começou ainda criança a estudar violão. Em 1964, foi estudar na Europa. Formou-se pelo Conservatório Nacional de Música de Lisboa, em Portugal. Ocupa a cadeira de violão clássico do Conservatório Carlos Gomes de Belém. Músico consagrado na Europa, lançou mais de 50 discos.
Na área da literatura, existe em Belém, olha só o desconhecimento que há. Um escritor chamado Vicente Cecim, que não só foi 2 vezes premiado pela Associação de Críticos Paulistas, da Associação de Críticos de Arte de São Paulo, como recebeu da associação o grande prêmio que foi dado apenas 2 vezes. A outra vez eu acho que foi para o Guimarães Rosa. O livro dele, de Cecim, foi considerado alguns anos atrás como o mais importante lançado em Portugal, um dos mais importantes naquele ano, né? O Cecim, ele propõe simplesmente o fim da separação entre prosa e poesia, né? É um trabalho sofisticadíssimo, erudito. Ninguém conhece. Recentemente morreu em Belém o Benedito Nunes, que é um dos grandes pensadores do país, né? Um grande produtor na área da crítica literária. A história do cinema, pouca gente sabe que é uma história do cinema na Amazônia que começa em 1912, quando um cineasta espanhol chamado Ramón de Baños esteve lá e filmou, por exemplo, uma cena que é uma cena impressionante, que foi da expulsão do prefeito Antônio Lemos, que foi o prefeito do ciclo de riqueza da borracha, lá, por um problema lá interno. Então, quer dizer, é isso, eu conto todas essas coisas para insistir na tese de que não há vantagem para brasileiro nenhum em empobrecer a imagem do seu irmão, do seu país. As maiores mentiras, elas continuam sendo contadas, porque, por exemplo, quantas pessoas sabem que o Círio de Nazaré é a maior manifestação religiosa do mundo? Não há nenhum outro país onde os católicos consigam reunir 2 milhões de pessoas para acompanhar uma procissão, que é uma procissão que tem mais de 200 anos, é a única manifestação cultural que foi preservada, nascida no Grão-Pará, na época que ainda era independente do Brasil. Não só há uma longa história de arquitetura erudita, como dentro dessa arquitetura o estilo neoclássico foi introduzido lá 60 anos antes de chegar no Brasil, através do Lande. O Lande chegou em Belém em 1753 e logo começou a fazer construções com essas características neoclássicas. E o neoclassicismo só chegou no Rio de Janeiro depois de 1800, com a chamada Missão Francesa, que levou o arquiteto francês chamado Montaigne para lá, né? Então você vê que você não pode dizer que essa região só tem natureza, né? Esse é o compromisso do programa Biosfera, levar informação de qualidade para que possamos garantir uma consciência de Brasil que todos nós devemos ter. Olhar para o nosso país com orgulho da diversidade de suas matas e de sua gente. Para isso, nós temos que conhecer. Então, conheça o seu país. Tchau!